Fala aí, torcedor palmeirense, eu vou chegando com mais um vídeo com informações lá do nosso Palmeiras. Palmeiras que entra em campo nessa quinta-feira contra a equipe do Jacuipense pelo primeiro jogo de ida da Copa do Brasil. Tem informação sobre Paulinho, galera, Facicano traz todos os detalhes. Informação também sobre zagueiro na mira do Palmeiras. Mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Gente, vamos lá, sobre essa história do Paulinho. Na segunda-feira, talvez o Pedro tivesse a mesma informação que eu, que nesta quinta, Paulinho jogaria de 10 a 15 minutos para iniciar essa retomada com todos os pés no chão e cuidados com o Palmeiras. Hoje, a informação é que o Paulinho não entra em campo amanhã. Agora há pouco mandar mensagem para essa mesma fonte que tinha dito sobre a quinta-feira, que falou agora talvez exista até uma possibilidade do Palmeiras esperar essa sequência de jogos fora de casa que vai fazer, né? Libertadores e Copa do Brasil e tudo mais, para esperar a volta do Paulinho, que ficaria próximo de maio. Ou seja, mais 2 semanas sem o Paulinho à disposição. E o Palmeiras não explica com claras palavras o porquê está fora. Controle de carga. É brincadeira, hein, Paulinho? Quando a gente pensa que vai voltar, acontece algo ao contrário do que a gente pensa, né, galera? E o cara não volta aí. Controle de carga. Tá bom, mas por quê? Dói. O jogador está com dores. O jogador tem um problema muscular. Tem alguma possibilidade de uma lesão imediata. Fale. Porque quando o Pedro traz a informação, e corretíssima, que o Palmeiras é quem divulgou, que o jogador está em um nível competitivo. Sim. Já está explicado. Nível competitivo, ou seja, nível de participação. As imagens nessa semana, praticamente todas nas redes sociais do Palmeiras, se eu estiver mentindo, por favor. Praticamente o Paulinho treinando. Sim. Inclusive imagem do Paulinho driblando o Felipe Anderson também, que não é muito difícil, mas estava lá, ele próprio repostou nas redes sociais. Ou seja, tá treinando com o time principal. Não é que ele está como Coringa no sub. Tá treinando, mas jogar que é bom, não joga, né, galera? É brincadeira, hein? Sub-17, no sub-20, o que é natural. Não, ele está em atividade com o time. E a pergunta que fica, dessa sequência recente que o Palmeiras tem, esse é o jogo, digamos assim, em tese mais acessível. Palmeiras e Jacuipense no Allianz Parque. Os próximos jogos, fora de casa com o Bragantino, ele vai jogar fora pela Libertadores, depois, ou seja, Palmeiras clássico com o Santos. Clássico com o Santos. Remo em Belém do Pará. Ou seja, tudo jogo casca grossa. Esse é o jogo assim, poxa, em casa, Jacuipense, o pessoal, né, vem mais cauteloso. Jacuipense não vai entrar pra jogar com o Palmeiras de peito aberto aqui, por mais que o Palmeiras não esteja jogando o fino da bola. Era o jogo. E a previsão era um tempo muito curtinho mesmo. Curtinho. Na verdade, não tem previsão, né? Quando o Paulinho vai voltar. Eu já estou desacursoado de ficar na expectativa que o Paulinho vai voltar, né, galera? De 15 minutos? 10, 15, Aí a pergunta, se o Paulinho não consegue jogar 10, 15 minutos nesta quinta-feira contra Jacuipense, vocês vão dar confiança pro Paulinho entrar quando em campo? Com o Cerro Porteño fora? Em jogo que vai valer até uma hipotética liderança de grupo de Libertadores, jogo pesado. Vai jogar com o Sporting Cristal fora, que é um jogo também vai ser duro. O Remo, que é um gramado mais pesado lá no Mangueirão e tudo mais. Quando? Né? Um clássico contra o Santos, provavelmente pode até o Neymar vir jogar no Allianz Parque pela questão de Copa do Mundo e tudo mais. É isso que vocês vão esperar para dar de oportunidade? Então, ao departamento médico do Palmeiras, a minha resposta a vocês, por quê? O que está acontecendo de verdade? Levar o Paulinho para viajar. Para quê, Pedrão? Para Salvador, para Cartagena na Colômbia, não foi utilizado. Vitor Roque também. Sim, Palmeiras levou os dois. É isso. Para quê? Então não era mais fácil ficar aqui com o jogador? Realmente não dá pra entender porque que o Palmeiras fez o jogador viajar junto com o grupo, né? Já que o jogador está se recuperando ainda fisicamente, por que levar o jogador para essas viagens longas do Palmeiras aí? Não dá pra entender, né, galera? É brincadeira. O cara perde dias de trabalho. Não é a mesma coisa do cara estar no CT e estar no hotel em Cartagena ou estar no dia a dia. Porque ele tem que se ambientar com o grupo. Não, ele se ambienta aqui.
O time viaja, ele espera, já que ele está em controle de carga, não tem que ficar andando para lá e para cá. Então, é tudo muito nebuloso nesse momento, quando envolve Palmeiras, informações e o seu departamento. Ainda falta de informação que gera especulação. Pois é. E aí o torcedor fica irritado, tem essa cobrança diferente, né, Pedro? E eu queria já entrar no assunto com você, Abel Ferreira, que volta aos gramados, né, contra a Jacuipense. Outra polêmica em Abel Ferreira, que é tratado diferente de outros técnicos do futebol brasileiro, né? Parece que tem uma perseguição aí contra o nosso treinador, né, galera? Queria entender o porquê ele vai entrar, como funciona essas questões de competições brasileiras, o porquê é permitido que Abel, apesar de suspenso, já pode ficar ali nos gramados. Eu apurei com o pessoal do Palmeiras que a punição só vale para o Campeonato Brasileiro. Sim. Ou seja, está liberado para poder comandar o Palmeiras na Copa do Brasil, o Abel Ferreira. O que assim, quando a gente acompanhou lá o julgamento do Abel no STJD, a punição estava lá, competições CBF. E aí gerou essa dúvida, né, se o Abel poderia ou não comandar a equipe na Copa do Brasil, mas confirmei com pessoas do Palmeiras, está liberado para comandar o time da beira do campo. Mesmo no caso do Mateuzinho do Corinthians, né? Exato. Que está suspenso pelo Brasileiro e jogou ontem. Jogou na Copa do Brasil, o Palmeiras também utiliza esse exemplo. Até falando em Corinthians, porque nós não tivemos a entrevista do auxiliar, que seria o João Martins, né, na ausência do Abel Ferreira, quem fala é o auxiliar. Já no jogo contra o Corinthians também não teve entrevista coletiva da comissão técnica. Amanhã o Abel vai falar, isso é certo. Os próximos jogos, pelo que eu apurei, cada caso é um caso, cada jogo é um jogo. O Palmeiras não confirma se teremos entrevista coletiva, porque há um sentimento de injustiça por parte da comissão técnica, e aí corroborado pelo clube, quanto ao STJD, a punição para o Abel Ferreira de 8 jogos, que depois caiu para 7. Há um sentimento de injustiça e encontraram aí na ausência da coletiva uma forma de protestar, que aí o Facincani pode falar, não sei até onde o tribunal se importa se o técnico do Palmeiras está falando ou não está falando. Na verdade, o Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol aí, o STJD, não se importa nem um pouquinho, né, galera? O que eles querem mesmo é prejudicar o Palmeiras. E há uma perseguição, sim, com o nosso treinador Abel Ferreira, porque vários técnicos fazem coisas piores que o nosso treinador e não são absolvidos, e não são punidos como o nosso treinador foi, né, galera? Tudo bem que o Abel exagera muitas vezes nos seus atos na beira de campo, mas eu acho que teria que ser a mesma regra, a mesma lei deveria ser para todos os técnicos e não somente para o nosso treinador. Mas até bom. Quem fica sem a resposta é o torcedor do Palmeiras. Diante do futebol que tem sido apresentado, o Palmeiras, das últimas 11 vitórias que conquistou, as 11 por 1 gol de diferença. A gente está falando de 7 placares 2-1, 4 placares 1-0, tá sempre vencendo ali apertado o Palmeiras e flertando com o perigo. É jogador sendo expulso, é Carlos Miguel fazendo milagre. Perfeito. É sempre uma situação assim à parte nos jogos do Palmeiras. Não consegue controlar o jogo. Os jogadores que tem, a comissão técnica. Vitória na conta do chá, como a gente fala. Tudo na conta do chá. Sempre ali aquela vitória apertadinha por parte do Palmeiras. Poderia controlar mais o jogo, fazer um segundo gol agora contra o Atlético Paranaense, né? Poderia ter feito 2-0 já no primeiro tempo. Lógico. E aí o Murilo é expulso, expulsão besta do Murilo no segundo tempo, uma falta no meio de campo, não tinha o que fazer ali. E aí o Palmeiras vai ficar sem o Murilo pro Campeonato Brasileiro. O Abel Ferreira tá de volta e também tá de volta ao time do Palmeiras o Marlon Freitas. O Verdão. Galera, Palmeiras desfalcado e sem o zagueiro Murilo, que fez uma besteira nesse jogo contra o Atlético Paranaense, né? Foi um lance muito infantil do Murilo aí, foi expulso da partida aí, mas é brincadeira o que ele fez, galera. Mas o problema é o seguinte, o Palmeiras não vem apresentando um grande futebol, e isso é preocupante porque a equipe da Mulambada está chegando cada vez mais perto do Palmeiras, né? Lembrando que a equipe da Mulambada tem um jogo a menos, né, galera? Galera, agora sobre o mercado da bola, vamos ver o que o Gazeta Esportiva tem de informação sobre Alexander Barbosa no Palmeiras. Olha só, galera. Tá de olho num jogador do Botafogo, é isso?
Isso, Michele, obrigada pelas boas-vindas. Eu tô muito feliz em fazer parte desse time tão vitorioso. Primeiro, deixa eu contar pra vocês onde eu tô. Olha só, eu tô muito bem acompanhada ao lado do busto do Ademir da Guia do Divino. Tô aqui no espaço imersivo dedicado à história do Palmeiras. E vou falar, sim, do Alexander Barbosa. O Verdão tá de olho nele. As conversas estão avançadas. A expectativa é fechar contrato já na próxima janela de transferências, que é no meio de 2026. O contrato do Barbosa com o Botafogo vence no dia 31 de dezembro de 2026, mas a renovação do contrato está travada porque o Barbosa quer uma garantia, mas todo mundo sabe, né, que a fase do Botafogo, esse período de instabilidade, de incertezas em relação à SAF. O Barbosa é um zagueiro experiente, forte fisicamente, né, e seria, claro, um bom nome para o Verdão. Tá há 2 anos o Botafogo, foi campeão brasileiro e da Libertadores em 2024. Olha, o Verdão quer o Barbosa, mas isso não significa que desistiu do Nino, não, viu? O Verdão segue sonhando com o Nino, ex-zagueiro do Fluminense e que hoje está no Zenit da Rússia. Ou seja, Michele, 2 bons nomes para reforçar a zaga do Verdão no segundo semestre. Que reforços, hein? Que zaga espetacular. Pra mim seria uma grande dupla aí, Nino e Alexander Barbosa, que eu já pedi aqui no canal várias vezes aí. Vários torcedores do Palmeiras também pediram esse nome, que é um jogador muito bom, o Alexander Barbosa, jogador experiente na Libertadores pelo Botafogo. Então pode chegar no Palmeiras assim, grande reforço. O Alexander Barbosa pode sim ficar no lugar do Murilo, hein, galera? Legal, Janice. O que vocês acham de Bom, o Nino, todo mundo aqui, né, mais do que gostaria do Nino no Palmeiras. Mas e o Barbosa? O que vocês acham dele? Caberia bem nesse elenco também? Caberia bem. Até porque o Barbosa hoje no Botafogo, ele tá muito nervosinho. É o perfil dele. Não, mas tá demais. A coisa não vai dando certo, não vai fluindo como ele acha que tem que fluir. Aí começa a tomar cartão amarelo, fala muito com a arbitragem. Mas mesmo assim, nós já vimos ele no tempo, no auge, né? E é muito bom zagueiro. Mas chega pra ser titular, Salazar? Esse titular mesmo, eu não sei. Eu sei que eu considero o Nino melhor do que o Barbosa. Entre um e o outro, para mim não tenho nenhuma dúvida que o Palmeiras deveria focar no Nino. Se for inviável, se tentar os dois, melhor dos mundos para o Palmeiras nesse quesito. Não sei nem se há essa necessidade. O Barbosa já teve... Bom jogador, compra. Eu digo pela questão custo-benefício. Se você tiver um jogador muito caro para ficar no banco de reservas, não sei se... Mas enfim, muito bom jogador. Já teve fase melhor, Melhor que o Murilo? Depende do ano, né? Tudo agora. Hoje, por exemplo, eu prefiro o Murilo. 2026. Hoje eu prefiro o Murilo. Há 2 temporadas atrás eu preferi o Barbosa. E você, Paulo? Mas é aquele negócio, você precisa ter banco. O Palmeiras hoje você precisa ter um elenco bom. Você não pode contar hoje, se você quer competir em todas as competições. Hoje realmente temos que ser sinceros. Pra mim, o Murilo está jogando mais bola do que o Alexander Barbosa, galera. Neste momento, o Murilo joga mais bola, mas eu acho que o Barbosa pode sim superar o Murilo e tomar o lugar dele no Palmeiras com a sua chegada, né, galera? Você não pode depender de 14, 15 jogadores. Você tem que ter 20, 22 jogadores de nível. Ainda mais para disputar tudo. Assim. E só tem uma questão: o Barbosa é bem diferente do Gustavo Gomes. A gente falou muito disso no Mesa Redonda. Como o Gustavo Gomes é importante, é um líder, é ótimo zagueiro, ajuda na frente, mas joga firme, joga duro, mas não é desleal, toma pouco cartão. O Barbosa é outro perfil, né? Sim. O Barbosa, ele toma muito cartão, arruma muito encrenca, briga com muita gente. É um perfil completamente diferente que destoa do perfil dos jogadores do Palmeiras. Assim, mas aí o Abel Ferreira não consegue colocar ele dentro da casinha? Seria um trabalho para Abel Ferreira colocar ele, como disse a Michele aqui, dentro da casinha, porque fugiria um pouco do perfil, diferentemente do Nino, que já tem mais o perfil do Palmeiras. Foi o que eu falei no início. Precisa trabalhar a cabeça do jogador. Agora, jogador bom, você tem que ter no elenco. Ele é bom. Né? Jogador bom, você tem que ter no elenco. Tem que aproveitar essa jogador do Botafogo. Que conhece bem, sabe jogar uma Libertadores. Tem esse também, viu, Mi? Tem que ter jogadores que sabem jogar a competição. É isso aí. Chegar junto na hora que tem que chegar, amolecer. E ele sabe, é um jogador experiente. Agora, vai muito do treinador, como vocês mesmos estão mencionando. O Abel sabe trabalhar também com esses jogadores. Agora, né? Galera, desculpa, mas o Abel que sempre fala, né, sobre coração fria, cabeça
fria e coração quente, ultimamente o Abel está mais com a cabeça quente e o coração frio. Essa é a verdade, porque o Abel esquentado já gritar, né? Foi punido para mim injustamente, sem discussão, o que fizeram com o Abel, mas o Abel Ferreira educar o Alexander Barbosa, sendo que o próprio Abel é esquentado na beira de campo, cara, aí eu acho complicado, aí. Acho meio difícil. E o nosso próprio treinador não tem controle do seu comportamento na beira de campo, ele vai conseguir controlar o Alexander Barbosa? Vai conseguir aí amaciar os nervos do Alexander Barbosa? Eu acho difícil, hein, galera? Na verdade, até o próprio Abel precisava de alguém para acalmar os seus ânimos, porque ultimamente o nosso treinador anda muito nervoso e por isso é muito perseguido muitas vezes aí pela essa arbitragem vergonhosa do futebol brasileiro, né, galera? Se tivesse que escolher um só, ou o Barbosa ou o Nino. Já falei minha opinião. Você é Nino. E você, Paulo? Eu gosto do cara que chega mesmo. Eu vou no Barbosa. No Barbosa? Eu prefiro o Nino. Eu acho o Nino tão bom quanto o Barbosa. E você, torcedor palmeirense, quem você preferiria? Nino ou Alexander Barbosa no Palmeiras? Eu quero os dois, essa é a verdade, eu quero os dois. E como os comentaristas aí falaram, o Palmeiras não desistiu do Nino. O Nino pode chegar assim no Palmeiras após a Copa do Mundo, né? O Nino vai jogar no Palmeiras sim, só se acontecer aí uma hecatombe para o Nino não vir para o Palmeiras. Claro que no futebol tudo pode acontecer, tem muitos reviravoltas aí no futebol, mas está tudo praticamente acertado entre Palmeiras e Zenit, porque a proposta do Palmeiras foi muito boa financeiramente para a equipe do Zenit, que tudo bem, não é uma equipe que não tem precisão, é uma equipe muito bem financeiramente, mas tudo acertado e o Nino vai ser zagueiro do Palmeiras e após a Copa do Mundo. E o Alexander Barbosa pode ser sim o segundo zagueiro contratado pelo Palmeiras nessa temporada. O Palmeiras que quer o Barbosa pra já, né? Barbosa que já ficou no último jogo do Botafogo e ele ficou no banco de reservas porque ele não quer, né, jogar todas as partidas aí, porque lembrando que se o Barbosa jogar mais que 12 partidas, se eu não me engano, ele já não pode atuar por outra equipe. Então, como ele não tem plano de ficar na equipe do Botafogo, que passa por esse momento difícil financeiramente, o Barbosa, segundo informação, já aceitou jogar no Palmeiras, ele quer jogar no Palmeiras, então as conversas estão muito avançadas aí, e o Barbosa pode sim ser jogador do Palmeiras, logo o Palmeiras pode confirmar mais um reforço para a temporada aí de 2026, Alexander Barbosa, um jogador que eu sempre quis no Palmeiras, e tenho certeza que muitos torcedores do Palmeiras também pediram o Alexander Barbosa no Verdão, né, galera? Mas deixa sua opinião aí. Boa contratação aí, o zagueirão Alexander Barbosa, galera. Comenta aí no vídeo. Agora falando sobre o Paulinho, galera, eu cansei já. Eu desacursoei, porque a gente não aguenta mais falar que o Paulinho vai jogar, que o Paulinho vai estar disponível no próximo jogo. Passa jogo atrás de jogo, o cara não joga. Vejam bem, se o cara não pode jogar esse jogo contra o respeito, contra a modesta Jacuipense, que é um time bem pequeno, vamos falar a verdade, o Palmeiras tem a obrigação de passar o carro na Jacuipense, mas do jeito que o Palmeiras está jogando, galera, é perigoso o Palmeiras vencer por 1-0 esse jogo aí e levar para o segundo jogo aí a classificação da Copa do Brasil, galera. É bem perigoso isso aí, porque o Palmeiras não vem jogando nada, todo mundo sabe que o Palmeiras não vem jogando um grande futebol. No Campeonato Brasileiro, a liderança do Palmeiras, querendo não, está sendo ameaçada pela equipe do Flamengo, porque o Flamengo hoje, temos que ser sinceros, o Flamengo joga o melhor futebol. O Flamengo não vinha jogando bem, né? Claro, é verdade, o Flamengo não vinha jogando bem, mas temos que aceitar a realidade, não adianta. O Flamengo está jogando mais bola do que o Palmeiras. Então a diferença é de 5 pontos, o Flamengo tem um jogo a menos, então tem um confronto direto com o Palmeiras. Lembrando disso, né? Confronto direto entre Palmeiras e Flamengo, e se o Palmeiras continuar jogando essa bolinha pequenininha assim, ó, o Palmeiras com certeza vai ter outro vexame e vai perder pro Flamengo. E é insuportável o Palmeiras perder pro Flamengo, galera. Eu não aguento mais ver o Palmeiras perder pro Flamengo aí. 10 anos sem vencer o Flamengo no Campeonato Brasileiro aí. É brincadeira, é muito tempo, né, galera? Então o Palmeiras precisa voltar a vencer o Flamengo, galera. É brincadeira, porque o Flamengo pega o Corinthians aí e perde. Até o próprio Santos deu um calor no Flamengo, galera. O Santos que tá tudo arrebentado, e com o Neymar, mas tá tudo arrebentado, deu um calor no Flamengo. E o Palmeiras, não sei o que acontece.
pega o Flamengo, o time do Palmeiras parece que amolece, parece que fica com medo, não dá pra entender, né, galera? Então, para mim, o Palmeiras tem obrigação de passar o carro hoje na modesta equipe da Jacuipense. 3-0, 5-0, tem que ser no mínimo 4-0 contra esse time aí. Porque esse futebolzinho do Palmeiras não tá convencendo ninguém. Não é que a gente está reclamando de barriga cheia, galera. Não é que eu estou só criticando o Palmeiras, mas a gente tem que... Tudo bem, a gente é líder do Campeonato Brasileiro, a gente é líder, mas temos que olhar para o nosso rival, que é o Flamengo, nosso principal concorrente em busca dos títulos, galera. Temos que olhar. O Cruzeiro, que poderia ameaçar o Palmeiras, não vai jogando no futebol. Cruzeiro está aí perto da zona do rebaixamento. Cruzeiro que empatou no primeiro jogo da Copa do Brasil com o Goiás. Tudo bem que jogou fora de casa, mas o Cruzeiro, né, está deixando a desejar. Está deixando a desejar a equipe do Cruzeiro, né? O Cruzeiro é para estar bem lá em cima, junto com o Palmeiras e com o Flamengo. Então o principal concorrente aí do título aí, que vai brigar com o Palmeiras até o fim, é o Flamengo. Então o Palmeiras precisa mudar de atitude, sei lá, o Abel tem que fazer alguma coisa nesse time aí, fazer essa equipe jogar, porque vai começar a ter os clássicos importantes, jogos difíceis aí, tem o clássico contra a equipe da Mulambada, como eu falei, e se o Palmeiras continuar jogando esse futebolzinho pequenino, esse futebol mequetrefe, como muitos falam aí, o Palmeiras, essa liderança do Palmeiras é passageira e o Palmeiras pode sim perder a liderança. Tudo bem, somos líder, mas não podemos se enganar, não podemos tampar o sol com a peneira, porque se o Palmeiras não voltar a jogar futebol, tem time que tá jogando muita bola, e eu tenho certeza que o filme do ano passado pode se repetir. Muitos podem me criticar, me chamar de louco, falar que eu não entendo nada de futebol, mas se você parar para pensar e analisar como o Palmeiras está jogando, eu tenho certeza que você vai concordar comigo no que eu estou falando, né, galera? Mas é isso aí, galerinha palmeirense, se for mais vídeo do nosso canal, se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo, e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Falou!